Olá, pessoal, mais uma vez aqui com vocês, é um prazer imenso. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Sinal Verde, aqui pela Imperial TV, canal 4.1. E hoje temos convidado especial. É isso aí, Poliana. Nosso convidado especial é lá de São Paulo. Ele está aqui em Imperatriz ainda, né? E ele esteve ontem em uma palestra informativa bastante interessante. E veio organizado pelo pessoal aqui da Motor Diesel, Paddock e Plug Norte. Então, para melhorar o nosso conhecimento, trazer informação, novidades, atualização a respeito de sistemas automotivos e principalmente sistemas elétricos. Se apresente aí, seu Ismael. É um prazer enorme estar aqui com o senhor. É uma satisfação imensa, né? Ter um professor da sua STIP aqui no nosso podcast. Não, prazer é tudo meu. Até nós estávamos comentando anteriormente, vocês estão de parabéns pela iniciativa, né, do nosso evento aqui. Como vocês falaram, nós viemos ontem para cá fazer uma palestra ontem à noite, onde deu um pessoal bastante ativo, né? O pessoal fazendo muitas perguntas, que significa que o pessoal participou. E o nosso trabalho, né? Primeiro vou me apresentar, sou Ismael Ramos, eu sou um funcionário Bosch, hoje em torno de 15 anos já de Bosch. Bem pouquinho. Né? Experiência vasta aí. Adolescente, a experiência. Eu fiquei praticamente uns 5 anos com um terceiro, né? Foi fazendo todo um trabalho, que era palestra, consultoria e assim por diante. Depois a Bosch me efetivou, isso daí nós fizemos até agora, recebemos uma homenagem agora, um jubileu de 10 anos de Bosch, de total. E o meu trabalho é voltado à elétrica automotiva, elétrica, eletrônica. Justamente a nossa área, né? Onde a gente fala muito da evolução do que vem acontecendo na evolução automotiva, né? Então, hoje, por exemplo, a gente tem o nome da gestão elétrica, aonde a gente faz com que o profissional comece a entender uma postura que ele tem que ter daqui para frente, porque daqui para frente ele vai lidar com tecnologia muito avançada, né? Então, e para isso tem que estar bem informado, né? Bem atualizado com os sistemas, né? Porque qual é a ideia? Só olhar no cenário aí fora, você vê a quantidade de veículos que tem, muitas montadoras que todas têm uma individualidade, né? Sim, perfeito. Não são todas iguais, todas têm uns detalhes. Exatamente, porque antes o profissional, ele condicionava assim, era a prática de tantos anos de profissão, vamos usar um linguajar, ele era o cara. Ele era o cara. Tá? Só que hoje, esse cara, se ele também não correr de atrás de informação, ele vai pagar caro por isso, porque eu sempre falo que tem algumas tecnologias que sai da ossada de um profissional que parou, né? Eu digo parou, que não correu mais atrás desse tipo de informação. Descansou, né? Hoje você pega um veículo, ele é voltado de diversas redes internamente. Então tem rede CAN, rede LIN, rede van, flash, então vários tipos de rede. E para isso o profissional tem que ter o conhecimento e equipamento para poder utilizar. Necessário para poder ver os sinais, né? Exatamente. Observar lá e interpretar, que é o mais difícil. Exato. Não é ver o sinal ou preparar o equipamento, é interpretar o sinal, perfeito. O que aquele sinal está querendo dizer, né? Perfeito. E uma coisa assim que o Titara vai concordar comigo, que a gente ainda tem essa dificuldade, porque um equipamento de qualidade, um suporte de qualidade custa, né? E às vezes o cliente ele se chateia quando você precisa agregar isso no valor do serviço. Ele não entende que o diagnóstico é a parte principal desse sistema todo aí, né? Eu até aproveito e faço até uma brincadeira assim, né? Tudo para o cliente é tudo inho. É um barulhinho, é um defeitinho. É uma coisinha. É uma coisinha. Então, o técnico ele tem que entender que ele é um investimento, ele está investindo na carreira dele. Então, como tal, ele tem que ter esse conhecimento, buscar informações, que nem, por exemplo, ontem
não é uma palestra simplesmente comercial. Eu não vim aqui, por exemplo, falar só de produto da Bosch. Então, isso daí, a empresa, ela tem todos os meios dela e a gente faz um trabalho para enaltecer a nossa marca também, quer dizer, trazer informação para o aplicador, que ele é o cliente final. Só que esse aplicador, ele também tem que entender que ele precisa ter essa postura. Por exemplo, ele vai atender um cliente com um determinado carro que tem um certo valor, não é igual quando aquele carro era antigo. Sim. Você já tem que usar capa no banco, você tem que proteger o volante. Tem que estar limpo. Está limpo, né? Então, às vezes, o pessoal... É o patrimônio do cliente, né? Então, tem situações que o pessoal fala assim, vou mexer no carro e ficar com esse negócio de ter tudo limpinho e tudo mais, né? Eu uso um termo assim, olha, o médico, ele também mexe com coisas bem sérias e você vê ele todo de branco. Olha, e a gente trabalha assim para garagens de carro muito conceituadas aqui em Imperatriz. Inclusive, quero mandar um abraço para o JJ, para o Guto, que são nossos clientes e amigos também. Os carros são impecáveis. Então, se o carro chega para uma manutenção, aí o funcionário está lá sujo, para entrar no carro, que muitas vezes está no ponto de entregar para o cliente e acontece de acender uma luz e acontecer alguma coisa, e ele precisa ir lá passar um aparelho, aí o funcionário, o aplicador, está inadequado para entrar dentro do carro do cliente. Então, assim, isso é uma vergonha para nós. Não, mas é por aí. Porque, como a gente fala, hoje um carro barato hoje custa mais de 100 mil. Mais um barato. Carro popular. Né? O carro popular. Popular. Que de popular não tem nada. Exatamente. Aí você imagina uma pessoa que tem um carro que tem um certo padrão, você vai chegar lá com aquela roupa toda suja, entra ali, pronto, incomoda, né? Seria uma coisa que a gente sempre fala. Olha, o pessoal, o dono do carro, tem mania de ouvir aquela rádio onde ele sintoniza naquele local. Você já entra e começa a querer mexer lá. Primeiro, não é teu. Então já tem que respeitar por aí. Nem liga som, nem mexe no que não está sendo requisitado pelo cliente. Não é? Pega o banco, né? Eu pego no pé, jogo o banco tudo lá para trás, depois ele larga. Então, com certeza. É uma das coisas que realmente incomoda o cliente. Incomoda a gente que está no dia a dia ali. Entra uma pessoa, sai, entra outra, que se usa dois carros, que nem eu, mas apoiando de vez em quando eu entro, ela entra. Incomoda a gente. E tira o retrovisor, mexe em tudo. Então, é ruim, né? Sim, claro. É incômodo para o cliente. São detalhes que você já começa a perder uma conquista ali. E você tem que conquistar o cliente na confiança, no atendimento e assim por diante. Que nem às vezes eu falo, o cliente vai lá, ele acha que é a bateria. Tudo bem. Aí você tem que ter aquela situação de conhecimento para avaliar realmente ela. Como avaliar? Não é só pelo fato de você olhar a bateria e estar lá com cara de nova. Não quer dizer que está certo. Muitas vezes hoje acontece de você aplicar uma bateria errada e ela te traz muito problema no veículo. Inclusive na palestra ontem pode não trazer de imediato ali, mas no futuro ela vai te dar um problema bem mais sério do que... Muito mais, muito mais. Porque... são tecnologias diferentes. Nós tínhamos uma bateria que a gente chama de SLI, que é a bateria convencional, úmida, chumbo ácido, né? Chumbo ácido. E depois veio a evolução da EFB, que foi uma bateria melhorada que veio com o conceito do start-stop. Mas ela não ficou só no start-stop, ela veio para atender uma demanda num veículo que utilizam já o alternador esse sistema, né? Que são alternadores que eles são protocolados, ou seja, ele depende de uma unidade de comando para gerenciar o trabalho dele. Então, ou seja, é diferente do passado que você entendia que era excitado lá por uma lâmpada e essa lâmpada ligava e desligava lá o regulador e mantinha a voltagem. Exatamente. Lá, né? Então, o que a engenharia vem trabalhando? Eu tenho que fazer o veículo ficar cada vez mais econômico e menos poluente. Porque a gente sabe que hoje muitos veículos rodando tem uma poluição grande. Então, numa dessa, é trabalhado incessantemente com tecnologias novas, tudo agregado a emissões. Então, fazer com que um carro, tanto o carro
leve como na linha pesada. Eu tenho o diesel, já estamos no Euro 6 já. Euro 6. Que trabalha com sistema de ar lá, e aí vai outras situações. Por quê? O que limite na queima, ela não pode prejudicar o meio ambiente. E na elétrica, por incrível que pareça, os alternadores têm tudo a ver com isso. Porque quando ele trabalha, ele gera um esforço mecânico. E ele isso controla essa carga, né? Diminui o campo magnético ali do alternador e alivia o motor, né? Sim, perfeito, porque ele trabalhava o tempo todo excitado, vamos dizer assim. Sim. Gerando campo. O que enxergou? Eu estava falando de bateria. Quando eu começo a vir para uma bateria que tem tecnologias diferentes, eu faço com que essa bateria ela compartilhe também parte do que ela armazenou para o sistema elétrico do veículo, mesmo o veículo em funcionamento. O eletricista antigo, ele entende que a bateria era só para motor de partida. Só para manter a partida então, naquele momento. Acabou. E aí eu brinco assim, gente, você dá uma partida no carro, depois você vai andar o dia inteiro, o motor de partida fazendo um peso no carro e não fez mais nada. Ele está lá pendurado lá. E aí o que vem? Eu vou ter que ser mais útil. E fazer mais útil, fazer com que eu tenha tecnologias diferenciadas que venham colaborar com isso. E aí é onde entra o alternador, que a gente fala, olha, trabalha com o sistema RVC, que é uma tensão regulada controlada, que é, na verdade, um sistema PWM. E aí você pega para o eletricista e tem que entender o que é um PWM. Ele tem que dominar aquilo lá. Aí eu falo para ele, olha, mas não ficou só no PWM, nós temos o Lean. O Lean já é uma outra configuração de um protocolo de comunicação. E ali você, muitas vezes, com o teu multímetro, você não vai conseguir ler. Você vai conseguir, talvez... Às vezes vê um hertz, a frequência ali, né? Consegue ver uma frequência, mas não consegue saber também se essa frequência está certa. Perfeito, perfeito. É dentro dessa lógica. Mesmo do PWM, você consegue, através de um bom multímetro, um multímetro que eu falo automotivo, você vai medir o duty cycle. Você medindo o duty cycle, você vai medir o percentual. Mas aí que está, qual é o percentual, positivo ou negativo? Então ele tem que entender isso daqui, para saber se está chaveando ou não. Para isso é só osciloscópio, para conseguir você ter uma visão. Isso que eu não cheguei no osciloscópio, né? Isso eu não cheguei no osciloscópio. Eu vejo, diante desse Brasilzão fora, quando você roda, todo dia você está, toda semana num lugar, né? Semana passada estava na Bahia, hoje eu vim para cá. E é triste quando você visita, muitas vezes, uma oficina, você vê da forma que o profissional leva. Então ele pega um multímetro, daquele multímetro antigo, enrolado de qualquer jeito. Não tem muita precisão. Não, eu falo que é um Kinder Ovo, é uma surpresa. De bateria Kinder Ovo, né? Uma aquele surpresa. teste de bateria desse tamanho para dar um esforço numa bateria dessa com tecnologia. Exatamente. Então hoje a gente tem que conseguir abraçar isso. O profissional, ele vai sair ganhando muito, porque às vezes o pessoal fala, nossa, mas complicou demais. Eu falo, não, muito pelo contrário. Melhorou muito. Melhorou muito. Hoje, eu dou exemplo, por exemplo, você como eletricista, ia fazer um diagnóstico num vidro elétrico. Era uma chave reversora, você tinha que abrir, medir a corrente, ver se a chave funciona. Hoje você com scanner, você faz o vidro subir, descer, ligar farol, acionamento de seta, tudo mais, tudo com comunicação. É o que acontece no carro, né? Então eu faço o pessoal entender, olha, você está com um carro moderno, que no volante você tem todo o controle. Você tem muda de estação, volume e tudo mais. O que você entende que tem ali? Parece que é um monte de fio? Não, não é. É só um protocolo de comunicação. Então são coisas... Muito bem organizado. Muito bem organizado, e graças a Deus, né? Agora, voltando para o lado profissional, você perguntou sobre o uso de equipamento, que eu falo que é um investimento. Por que eu chamo de investimento? Porque através do momento que ele conseguir passar um trabalho com qualificação, ele tem tudo a ganhar, porque a frota é grande. Tem muitos veículos rodando aí. O comum todo mundo faz. Hoje, simples, né? Simples. Eu falo até para o pessoal, gente, você tem que tomar cuidado hoje, até com uma simples troca de lâmpada. Uma simples troca de lâmpada. Eu já, olha, semana passada, teve né? semana retrasada um caso lá na oficina. O rapaz mexeu
tentou resolver o problema de transmissão dele, que ele não passava as marchas, ficava dando um soquinho. Passava, mas ele ficava dando um soquinho. E o problema é simplesmente as lâmpadas traseiras do freio. Que não estavam compatíveis com o sistema. Você vê como é que é o negócio. Acendeu. Tá, mas o filamento, a resistência é diferente. Então, se tá para usar aquilo lá, a gente vê. Hoje até os próprios veículos, quando uma lâmpada ela fica com a resistência diferente, o sistema já identifica, já dá como um problema, já acende às vezes até uma luz ou dá uma mensagem no painel, né? E você vai ver, a lâmpada está acendendo. Sim. Se você for olhar, não, a lâmpada está acendendo. Então não tem problema na lâmpada. Opa, né? Tem sim. Então você vê, é tudo um fine que o profissional tem que ter. Olha, esse veículo passou na mão de outra pessoa. Eu uso um termo assim, num linguajar nosso no dia a dia. Você fala assim para o técnico, olha, procura conversar com o dono do veículo. Cliente, o carro não fala. Ei, mas tem hora que o cliente não fala. Não, ele tem medo que, dependendo do que ele falar, você vai cobrar mais. Não, mas é assim, ele chega e fala, meu carro está falhando. Aí ele não fala que ele entrou numa água, molhou, que ele massou o pezinho lá da sonda. Ele não fala. Aí ele fica ali protelando. Não fala que bateu por baixo no Não carro. fala que teve uma pancada por baixo. Aí você fica, mas houve alguma coisa que o senhor percebeu depois disso, que isso aconteceu, que a luz acendeu? Não, do nada. Ele falhou do nada, ele acendeu essa luz do nada. E aí você vai investigando até o cliente falar a verdade. Se não fosse equipamento para dar umas linhas norte, né? Gente, um norte então, mas aí que a gente fala, né, que aí é onde entra a prática e o fine do profissional. Ao abrir um capô, um bom profissional, ele bate o olho, ele já sabe que o carro foi mexido. Sim. Ele vai olhar a braçadeira, ele vai olhar um monte de coisa. A marquinha né? Quando eu trabalhava na concessionária, no meu início, que eu comecei realmente na concessionária, eu gostava de fazer uma coisa. Todo parafuso que eu apertava, que eu folgava, apertava ele lá, que eu preparava o carro, que eu resolvia o problema, eu marcava todos os parafusos. Perfeito. Porque quando chegava fora, quando ia aí fora, mexiam, voltava lá e digo, opa, chamava de aqui já foi mexido, não está do jeito que eu deixei, não. Não, então, e é uma coisa que infelizmente no nosso país é assim, né? Muita gente querendo levar vantagem. Por isso que eu entrei falando do inho, né? É tudo um barulhinho, um fiozinho, estava bom. Eu falei, então, eu estava bom e de repente amanhã você não garante que vai acordar, né? O carro é uma máquina, ele também está sujeito a trazer alguma avaria. Mas tudo isso daí, eu fecho um contexto assim bem tranquilo. Vai depender da imagem que você transmite para o teu cliente, né? O local limpo, um local bem apresentável, você entra com o teu carro, já tem uma confiança diferente. E o atendimento, a postura de quem recebe esse carro, né? Perfeito. Eu até falo que você pode ter o melhor profissional lá dentro, só que você tem um mau atendimento, desde uma secretária no atendimento telefônico, ela é mal educada, tudo mais. Então, tudo isso, a própria Bosch, ela tem, dentro da nossa rede, tem treinamento de gestão também, que é justamente para poder fazer com que aquela pessoa esteja apta. É fácil? Não é fácil, porque existe a resistência, muitas vezes a pessoa, eu tenho tanto tempo aqui, ainda vou pagar para alguém mandar. Eu falei, gente, não é pagar, é que você precisa dividir as tarefas. O atendimento, ter uma boa contabilidade, assim por diante, porque aí a coisa funciona. É um conjunto, né? Porque a nossa profissão, ela é boa, eu gosto dela, ela é muito boa. Ela é desgastante. É desgastante. Muito desgastante. Tem gente, eu tenho o meu filho como um exemplo, né? Ele veio para a oficina, eu falo que ele veio pela dor, não veio pelo amor. Eu já fui ao contrário, eu fui pelo amor. E aí você vai sendo envolvido. Só que você também tem que olhar em volta de você e falar, bom, se eu consigo fazer um diagnóstico de uma maneira mais assertiva, através de equipamento, por que eu vou ficar apanhando? Né? E ali fazer o cliente entender, né, que, olha, é que nem você vai no médico. O médico vai cá, você falar, ele nem toca em você, não olha para você, só vai prescrevendo,
você já não tem aquela confiança nele. Já fica duvidando, né? Por mais que ele esteja bom. Agora, quando vai, ele fala, não, tranquilo, pode deixar, peraí que nós já faz uma análise. Por quê? O fato de eu passar um equipamento não quer dizer que eu vou consertar o carro. Ele vai me dar um horizonte. Esse horizonte que você tem que passar para o teu cliente, né? De uma maneira amigável. Olha, está me dando um defeito aqui, mas não quer dizer que seja. Vamos ter que trabalhar em cima, por exemplo. Vamos ter que trabalhar em cima disso, né? Exatamente. Então vai ter um procedimento que o senhor vai avaliar, por exemplo, como você falou, uma falha de um carro. O que pode ser uma falha de um carro? São inúmeras coisas. Então você vai perder um tempo para avaliar, depois o teu cliente fala, não quero fazer. Então também não é honesto. Então eu sempre vou para aquele lado, olha, eu tenho um mínimo de serviço para te cobrar, porque faz parte do meu análise. Se você aceitar, esse valor já vai estar embutido no meu trabalho. Isso. Caso contrário, você vai pagar esse valor. O diagnóstico. Porque eu perdi o tempo. E usou equipamentos, né? Usou um suporte e o tempo ali, que poderia estar atendendo um outro cliente. Exatamente. E está ali. Então, é muito justo que a oficina cobre pelo diagnóstico, né? Porque o profissional ficou ali, analisando, né? Conversando ali e tentando resolver. Então, eu acho sim justo. Tanto é que a gente fala sempre assim que você, na hora que está fazendo uma análise, aquele equipamento que você usa, ele é um hardware, né? É um software. Então, ele tem que ser atualizado e você paga por isso. As empresas cobram. Então, você tem um equipamento, mas ele tem que estar sempre atualizado. Então, numa dessa daí, eu tenho que ter E é mensal, né? Tem muitos aparelhos tem que... mensais que não quer, né? De uma certa forma, a licença, às vezes, é 3 anos, ou 2 anos, mas é uma licença que é voltada a novos... projetos, né? Novos sistemas. Novos sistemas, que está ali. Então você não atualizado, né? Atualizado. Então, tem coisa que às vezes eu falo na palestra, olha, ontem mesmo eu abordei isso. Eu posso levar um carro para o mecânico para fazer uma revisão. Só que muitas vezes o problema está na avaliação inicial, como você abordou, fez o seu diagnóstico. Porque muitas vezes o teu cliente foi lá porque o carro está com desempenho ruim, o consumo está muito alto, e você acha que trocou vela, limpou o bico, todo aquele procedimento, você fez a coisa correta. Tá, você fez. O importante né? Tá. Só que você muitas vezes não resolveu o problema. Ele continua com o carro com consumo alto. E ali que a gente fala, na abertura eu já falo, o diagnóstico, num qualquer avaliação, começa pela bateria. Não é o fato de estar dando partida no carro que a bateria esteja boa. A bateria vai envelhecendo, ela vai perdendo a potência e ela vai perdendo a característica dela. E a bateria hoje, ela participa do sistema, como eu falei agora do alternador pilotado. Ela, tanto é que existe sensor na bateria que passa o tempo todo a condição dela de carga, de tensão, de temperatura e assim por diante. Nessas configurações, o módulo tem uma postura de trabalhar. E muitas vezes ele está tentando compensar devido a um desgaste de uma bateria e você tem um aumento de consumo. É difícil fazer o profissional entender isso. Eu falo para ele, olha, o consumo do carro, muitas vezes o problema está ligado à bateria. E às vezes, até você, quando você entra com o scanner, para você saber se realmente um veículo está consumindo muito ou não, porque às vezes o cliente diz que está consumindo e, na verdade, o combustível ficou um pouco mais caro, a qualidade do combustível que ele está colocando. Né? Aí você tem que analisar os gráficos e, principalmente, ir lá no tempo de injeção, observar como é que está trabalhando esse tempo de injeção, porque por lá também você vai conseguir saber se realmente esse carro está consumindo ou não, né? Então, daí então, você vai correr atrás do prejuízo que tem de história, correr atrás de saber o que realmente está fazendo consumir. Ontem foi, depois que terminou a palestra, tem um pessoal que faz pergunta para você e tal, e teve uma das perguntas assim, olha, você falou uma coisa de bateria, realmente tem a ver, eu acho que o meu carro, o problema lá é a bateria que eu fiz no motor e está consumindo muito. Aí eu falei, opa, peraí.
A bateria é um dos itens. Eu não sei como é que está dentro do teu motor, como é que está a taxa no motor. Tem uma série de coisas, né? E aí é injetada? É injetada. Então, vamos começar por aí. Se você está falando que está tendo um consumo maior, você mediu o tempo de injeção? São coisas básicas. Ah, não mediu. Troquei já o bico 3, 4 vezes. Mas não adianta. Falei, mas e daí? Quem falou para você que você trocou o bico correto? De repente você está insistindo numa coisa errada. Agora, se o tempo está alto, aí você começa a filosofar, vamos dizer assim. Você fala, bom, o tempo de injeção está muito alto. Pode ser um sensor de temperatura. Olha como é que liga. Muito, né? Faz muito. Já faz muito. O MAP faz demais. Demais. Até sujo ele faz. Exatamente. Então são detalhes que tem que ajuntar com conhecimento, né? Juntamente o uso de equipamento, e ele está apto a fazer isso, porque apanhar, todo mundo vai apanhar no serviço. Isso é natural. Eu só quero voltar um pouquinho lá na nossa área específica, que é os alternadores pilotados e as baterias. E eu quero fazer uma pergunta que eu acho que mais ou menos eu sei o que pode estar acontecendo, mas eu quero ouvir do senhor. Por que os protocolos Lean de um regulador não dá do outro, mesmo ele sendo Bosch? Olha, na verdade, assim, quando você fala... Ou sendo qualquer outra marca. Quando você fala Lean, não quer dizer que são todos iguais, eu tenho frequências diferentes. E hoje eu uso sempre um termo. A montadora, ela entende assim, eu sou dono do veículo, então vai trabalhar do meu sistema. Então, muitas vezes aquele regulador, ele não é mais autônomo como ele era antes. Então, ele está dependendo de uma configuração que está casado com o sistema daquele veículo. A gente tem inúmeros casos que você coloca um regulador, você acha que aquele regulador é compatível e ele pode não carregar, ele pode ter algumas anomalias. Ele pode até carregar e ficar a luz acendendo da bateria, É. Porque agora a luz da bateria não vem mais do alternador, né? Você vê, ontem mesmo eu contei um caso que eu peguei numa Spin. A luz não apagava, a luz da bateria. E o carro carregava normal. Tinha partida, tinha tensão na bateria, de recarregamento e tudo mais. E aí, o profissional, para ele, tudo é módulo. Né? Eu até brinco, tudo para ele é módulo. É que nem um médico fala, tudo para o médico, o que é? Uma virose. É uma virose. E o profissional, ele fala, isso daí é o módulo. Então, já começa a jogar a toalha no... E, na verdade, nesse caso que a luz não apagava, era exatamente um regulador errado. Era um regulador novo, porém ele colocou um regulador que não era compatível com aquele alternador daquele sistema. Aqui na nossa região acontece muito com o Ford Ka. Já peguei vários que está lá, está gerando, normal, porém a luz da bateria fica acesa. Aí, ó. Só a questão do regulador. Do sistema, né? A questão do regulador. E o regulador normal também fica perfeito lá, o conector encaixa, tudo certinho, mas o protocolo é diferente. Então, é isso que falta essa literatura. Por exemplo, na nossa rede a gente tem um sistema de apoio, como todo mundo tem aqui fora, né? Vários, doutor Iê, vários deles são bons. E a gente precisa desse tipo de informação, porque não é só o fato da prática. Muitas vezes naquele chassi, naquele modelo, naquele ano, ele trabalha com uma configuração diferente. Então, parece que era tudo igual, não é mais. Nós pegamos um caso uma vez, foi até marcante, que era uma Sprinter. Olha, não carrega. Está aqui, funcionando, não carrega, a luz não apagava, tudo mais. Aí tira o alternador, aí começa a desmontar painel para ver, tudo mais, né? E, na verdade, é uma coisa absurda. Depois que a gente foi lá e viu, eu falei assim, cara, como é que você pode apanhar nisso? Na saída do B+, do alternador, estou falando uma linguagem para o profissional. Sim, para o aplicador. O leigo vai conseguir Porque ele sabe o que é o B+, a saída do alternador que vai alimentar o sistema elétrico. Sim. No meio do chicote, estava interrompido porque existia um fusível. É o que a gente chama até de fusistor.
que é um fusível. E aquele do pé da bateria que tinha nos carros mais antigos, porque lá, você lembrou bem, do carro antigo, lembrava do Opala que tinha ali na saída. Lá, sim. Aquilo era um fusistor. Aliás, eu acho que todo deveria ter uma segurança. Hoje ele já usa mais um fusível realmente lá de 80, de 100, 120 amperes, mas tem uma segurança. Sim. E dentro do chicote. Então você não consegue enxergar ele. E só que aí é onde entra a malícia do profissional. Espera um pouquinho. Está saindo do alternador? Tá. Mas está chegando na bateria? Não. Meu amigo. Vamos ver esse chicote aqui. É muito simples. Mas ele fica insistindo em coisa faraônica. Eu acho que o problema é isso. É que ele desmonta o carro, depois você fala, rapaz, tá bacana. Eu acho que o profissional, ele está acostumado com um grau de dificuldade maior e ele nunca acredita que pode ser. A gente consegue fazer esse tipo de diagnóstico com um multímetro ali, fazendo até do terra, do massa por massa, para ver uma fuga de corrente ali, se o alternador não está carregando essa bateria, não está chegando essa carga correta no alternador, na bateria e está saindo do alternador, né? Então é um teste que dá para ser feito até com multímetro aí, com grande assertibilidade ali, né? Veja só, você falou uma coisa interessante. No meu treinamento, quando a gente formava o profissional, você falava assim, você tem que avaliar a queda de tensão nos cabeamentos. Sim. Ou seja, positivo ou negativo. O negativo é tanto importante quanto ao positivo. Todos eles trabalham junto, por isso que é corrente contínua, eu tenho que ter um positivo e um negativo. Mas existem diferenças de potenciais dependendo da situação. Você com um bom multímetro, você consegue avaliar essa queda de tensão naquele cabeamento. Então a pessoa acha um absurdo falar isso. Como que você pode pegar as duas pontas do multímetro e medir num cabo negativo e falar para mim que o problema está lá? Eu falei, pois é aí que você tem que entender. O próprio multímetro, ele vai emitir uma tensão. A própria bateria do multímetro vai fazer esse papel. E aí você consegue avaliar. Ou então, que é o melhor que eu acho, por exemplo, olha, eu vou medir um mau aterramento. Normalmente o profissional coloca o multímetro em resistência, em ohm, para medir a continuidade. Eu acho errado. Eu acho que ele tem que ligar todos os consumidores e vai avaliar a queda de tensão no cabeamento com o consumo. Ali ele pega um monte de defeito. Eu já vi gente tirar cabeçote do carro por causa de temperatura. E, na verdade, era cabeamento defeito. Não tinha nada a ver com o cabeçote. Mas ele está marcando a temperatura está alta. Então é o cabeçote, mas na verdade é o cabeamento, problema de aterramento. Mas eu medi o fio. Então tem que ter muita atenção. Tem muita coisa. Mas isso que é o gostoso. Eu falo que é muitas emoções, né? Então cada dia é uma emoção diferente. Você vai pegar um carro, não tem defeitos iguais. Antigamente você, pela prática, você falava em tal carro costuma dar tal problema. Você já estava preparado com aquilo lá. Hoje já não é mais assim. Nós vamos para os comerciais, voltamos já. Então é isso. Você quer tocar no assunto mais alguma coisa que você acha? A gente vai falar um pouco mais do assunto da palestra. Tá. Vamos lá. Vamos continuar, porque nós só paramos para o comercial. E aí... Pessoal, quero aqui mandar um alô para o pessoal do Mix Casa do Borracheiro, para os vendedores excelentes do Mix Casa. Um abraço para minha amiga Natália. E lembrando que o funcionamento do Mix Casa do Borracheiro é das 8 às 18. E eles estão lá com promoções excepcionais nos produtos Vonix. Confiram lá. E mandar um alô também, um abraço aí para o pessoal também da Motor Diesel, Paddock. Sim, a gente está aqui com o Ismael, que fez uma palestra excelente lá, ele é representante Bosch, e assim, queremos parabenizar a Motor Diesel Paddock, porque eles sempre trazem essas novidades, essas atualizações que nós, aplicadores, precisamos. E aí a pessoa vem direto da fábrica, né? Então isso é muito importante, que a gente esteja atualizado. Apertar esse conhecimento, né, Valeu? Justamente. Então, um grande abraço aí para o Rafael, para o Ulisses, e eles realmente prestam um ótimo serviço para a nossa classe, porque, assim, eles vendem bem, são fortes aqui, mas eles não querem só para eles trazem as oportunidades para nós, aplicadores,
essas informações que é para poder atualizar o público, né? E viabilizar também as vendas, né? Porque eles, os aplicadores, tendo um conhecimento mais amplo, eles também conseguem viabilizar. Até ajudar o próprio mecânico que está aplicando. Então, assim, é muito louvável. Eu sou mesmo muito fã deles. Olha, que você tocou nessa iniciativa. Eu também apoio, eu acho muito importante. E aproveito e dar o parabéns aqui aos participantes, né? A casa estava cheia, isso é muito legal, significa. Mas o carisma deles é muito grande. Então, eles são mesmo assim muito atenciosos, muito acolhedores. Então isso é ótimo, porque quem estava lá estava, como falam, não foi para comer o salgadinho, né? Foi para aprender. Então é isso que tem que entender. Eu fui lá para aprender. E foi interessante porque teve momentos de questionamento, de perguntas, isso fica ótimo, né? Porque a palestra, para ela ter efeito, o participante também tem que participar. Não ter vergonha de perguntar. O momento é dele, né? O momento é dele. Eu tive a semana na Bahia, fui fazer no Senai essa mesma palestra que vocês assistiram ontem aqui, a mesma palestra no Senai. Casa lotadíssima, com instrutores do Senai, alunos do Senai, todo mundo ali, e bem participativa. Aí no dia seguinte nós fomos fazer a mesma palestra numa outra cidade próxima. Vamos dizer, só para você ter ideia como que é a participação do público. No Senai eu estava com mais de 150 pessoas, no dia seguinte, no outro lugar, não tinha 20 pessoas. A mesma palestra. A mesma palestra. Então você vê que é o foco de interesse também. Né? Então, o profissional, ele também tem que se conscientizar que ele precisa estar preparado para as demandas. Perfeito, perfeito. E isso daí é o que faz essas diferenças. Que nem a gente falou ontem lá. Você tem bateria SLI, EFB, bateria AGM. Ah, mas o que é isso daí? Então, ele tem que ter o conhecimento por que utiliza aquela bateria, quais são a característica daquela bateria, o porquê dela. Ah, mas não é tudo igual. Não é mais tudo igual. A coisa ficou diferente. E aqui na nossa região... A tecnologia é diferente, né? A gente, na oficina, pegou muito carro com sistema start-stop, com bateria comum. Tudo reflete lá no start-stop. Qualquer problema de carga, de potência de bateria, que a bateria esteja com a tensão um pouco baixa, ou até mesmo a resistência da bateria alta, né? Ele vai fazer com que o start-stop é o primeiro a ser desligado no veículo. E vai gerar o código lá, mas está dando partida. Mas o sistema já entendeu que se ele desligar em um determinado lugar, ou num sinal, num semáforo, em algum local, ele pode vir a não funcionar. Então ele diz, opa, se eu não tenho certeza que eu vou funcionar esse veículo, então eu não vou desligar o veículo. O sistema entende isso. Você vê que a coisa é interessante, como a gente falou, lá na bateria você tem um sensor. Aquele sensor, ele está avaliando a condição da bateria e informando para a unidade de comando. Em tempo real, né? Parei num trânsito, o motor vai desligar. Mas ele desligou na confiança que a bateria vai dar a próxima partida. Por que ele não desligou? Porque ele não viu que a bateria estava... Suporta a tensão. Suportava aquilo lá. Mas a bateria é nova, mas foi colocado errado. Aplicado errado, né? Então, ainda ontem eu falei, o pessoal vai vender o carro... eu vou vender mesmo, coloca uma bateria mais barata. Não, e de estourar no carro a bateria, né, Titará? Entendeu? E aí cai na mão do profissional, e o profissional ele não pode ficar na ilusão que aquele produto ali é novo, eu não vou olhar para ele, mas ele pode ser ele a causa do problema, porque foi colocado erradamente. Né? Então, isso daí hoje é um dos grandes problemas que a gente tem. Eu acho que vai lá e coloca. Eu acho. Então não é bem assim mais. Né? Eu costumo falar muito assim, que o profissional dessa área, ele está sendo empurrado para a informação. Porque assim, a evolução desses sistemas está muito rápido, está capotando, não está girando não. E aí... eu vejo que, às vezes, assim, o Titará está sempre estudando, à noite ele está lá até meia-noite, organizando, vendo algum sistema, carro novo que entrou, esse sistema aqui é novo, espera aí, vamos organizar, vamos ver, porque, às vezes, nem dá tempo.
de você assimilar tudo e chegando coisa nova. Então, se o aplicador, o profissional, ele não estiver atento, ele não buscar mesmo, ele entender que ele precisa, ele vai ficar obsoleto. Você quer ver uma coisa que você fez a lembrar, assim, o trabalho que vocês fazem aqui. É interessante que vocês levem informação para esse usuário aí também. Hoje nós estamos num outro mundo de redes sociais. Então é muito comum você também qualificar os amigos seus ali. Tem oficina, porque eu falo, gente, o sol está para todo mundo. Não fica com aquela preocupação. O cara é meu cliente, gente. Ele veio com você está tendo problema, não custa trocar uma ideia com outro colega. E a gente faz isso direto, e a gente fala muito aqui na roda de conversa que não existe o meu cliente, o seu cliente. Eu acho que a gente tem que chegar num patamar que eu sou capacitado e você também é. E o cliente vai em você ou vem aqui porque gosta de mim, do meu serviço, e não porque o senhor não tem capacidade para resolver. Eu acho que todos nós temos que estar no mesmo patamar. Se o teu cliente chega lá e o senhor enrolou, peraí, liga, Titara, está acontecendo isso, isso e isso. Muitas vezes o Titara vai lá e procura e informa. Não é porque, eu não vou porque o pessoal vai achar que eu não sei. Pelo contrário, quando você busca, aí o teu colega fala assim, olha, ele está procurando. Ele está aí se virando. Então, assim, é muito erro nós, dessa classe, achar que vai roubar meus clientes. Não. Né? Aqui, esse podcast é aberto para todo mundo. Isso é legal. Sabe? Aqui a gente convida todo mundo vem, fala da sua empresa. É sem fins lucrativos aqui, assim, a gente não ganha dinheiro com isso, né? A gente simplesmente para manter e pronto. Manter a visibilidade do nosso trabalho, o esforço que a gente faz para manter um trabalho, um serviço de qualidade para o cliente, porque também, além do esforço, tem os custos. E assim, é aberto para todo mundo, nós somos amigos de todo mundo, assim, não tem nenhum sectarismo para dizer, eu não vou chamar o fulano porque vai me ofuscar. Não, a gente chama todo mundo, e quem tiver querendo vir participar, pode vir. Eu chamo todo mundo. Conosco, né? Falar conosco que nós fala, olha, eu quero ir, vamos organizar o conteúdo, a área de atuação daquele profissional. Semana que vem o seu Eliel Carneiro, um abraço, seu Eliel. Ele vem, parceiro da gente, amigo da gente. Então, assim, a gente tem que tirar essa concepção, né, de que o espaço de fulano vai ofuscar. Isso é bobeira. O bacana que eu faço sempre um comparativo, você, por exemplo, pode ir no médico, ele faz um diagnóstico. E ali você pode ir no outro médico, ele fazer outro tipo de diagnóstico, mas não falou mal do primeiro. Justamente. Então você não precisa a falar ética, mal, né? Justamente. Portanto, que você resolveu e deixa a conclusão para o cliente. Tá tudo certo. Entendeu? Porque olha como é que é interessante. Nós falamos no início que depende da aparência, do atendimento, é o primeiro passo. Então ali é onde você vende e deixa de vender. Porque você muitas vezes trata a pessoa mal, ele vira as costas, vai embora, não volta mais. Então, naquele momento, você também tem que passar vamos dizer assim, uma confiança para o teu cliente. Deixar ele bem à vontade. Não é porque você vai lá, que nem às vezes eu falo, poxa vida, né, o defeito do carro dele era, por exemplo, um fusível. Vamos falar o nosso português. Mas quanto custa um fusível? R$1? Não quer dizer que eu vou ter que cobrar R$10, eu posso cobrar R$200 por ter achado aquilo lá, mas eu fui honesto em dizer que era o fusível. Essa semana eu tive um serviço que eu fiz muito rápido, ele já tinha passado em 2 oficinas e eu acho que eu não gastei 20 minutos entre diagnosticar e fazer o serviço. E eu cobrei, o rapaz, mas foi ligeiro demais. Eu digo, sim, mas o problema não é esse. Você queria que eu enrolasse você aqui até meio-dia para mim poder te cobrar, ou você queria que eu resolvesse seu problema? Aí eu
chamei ele um pouco para a realidade, porque assim, uma coisa é eu ficar enrolando, eu sei qual é o problema, qual é a solução, e ficar enrolando só para me cobrar mais caro. Eu não tenho necessidade para fazer isso. Concordo plenamente. Eu vou resolver o problema e vou cobrar o valor certo daquele serviço. E conhecimento. Se às vezes o profissional chega e ele consegue identificar logo de cara e resolver, isso é conhecimento, é tempo ali de estudo e de análise. Não é uma coisa que ele, né, simplesmente aconteceu. Então, eu falo que quando o cliente ele é orientado, ele tem um conhecimento de causa, é muito mais fácil atender aquele cliente. Hoje eu estava falando para o rapaz lá daquela loja, esqueci lá da Pedro Neiva, de manhã, que quando o cliente ele é orientado... Júnior, um abraço para o Júnior aí, da Giroscar. Giroscar. Quando o cliente ele tem um conhecimento, é muito mais fácil você conversar com ele, explicar as coisas. Perfeito. E tudo, porque ele já tem um conhecimento de causa. Agora, quando o cliente chega totalmente leigo, é complicado. Igual chegou uma cliente lá que o problema do carro dela era, acho que foi a central de injeção. O Titara fez, organizou tudo, e ela saiu e abasteceu, e voltou com o carro falhando. Aí o Titara foi, passou o aparelho e falou, olha, aqui é a taxa de combustível, explicou para ela, né, que a gasolina não estava muito pura e que o sistema não estava reconhecendo o combustível. Não, abasteci nesse minuto. Ela não entendeu que era a qualidade do... Aí teve que entrar com o equipamento para fazer o ajuste, fazer o reconhecimento, para poder o carro... E ela não entendeu que a qualidade do combustível estava fazendo essa queima errada no sistema dela. Então, assim, ela brigou, ela xingou, e a gente... Calma, vamos resolver. E a gente fala só, calma que vai dar tudo certo. Entendeu? Então, assim, quando você atende um cliente que tem conhecimento de causa, é muito mais fácil você lidar com ele. Porque é difícil você aceitar um defeito. Né? E tem mulheres que chegam na oficina e elas entendem um pouco mais do que alguns rapazes. Isso é fato, né? Porque uma coisa que eu falo, hoje o cliente ele também tem uma rede social na mão dele, é uma pessoa que está ligada ao YouTube, está ligado no... E hoje está muito mais fácil, né? Muito mais. Então, hoje, você compra equipamento aí na internet, você espeta lá no OBD2, ele vai te dar o código do defeito. Mas aí, aquilo lá é real? Aquilo lá, ele está gerando um código, não quer dizer que seja real. Aí onde entra o profissionalismo. Olha, está dizendo que é isso, mas eu vou ter que avaliar. Se fosse assim, todo mundo consertava. Se você quiser um equipamento para apagar o código e ele voltar depois, porque ele vai resolver. É bem assim, olha, eu posso entrar, apagar a memória, mas ela vai voltar porque tem defeito. Agora, aí você vai ter que deixar o veículo para me avaliar. Às vezes chega alguém lá querendo dizer, eu quero que apague a luz. Aí eu digo, você quer que apague a luz ou você quer que eu faça um diagnóstico para resolver o teu problema? É por aí. Existe uma grande diferença, são caminhos totalmente diferentes. É bem por aí. Então, e outra, hoje, que nem nós estávamos falando de uma lâmpada. Eu vi casos que a lâmpada da injeção não apagava por um problema de uma lâmpada errada no freio. E ali, para o técnico chegar nisso, eu até parabenizei ele. Falei, gente, você foi muito profissional, porque quando que você poderia suspeitar, porque não aparece no scanner, né? Eu peguei um Astra, inclusive está até no meu canal, um vídeo que eu fiz, que é justamente a lâmpada do farol de milha, fazendo com que a luz ficasse acendendo na injeção. Eu tenho uma caminhonete... E perdendo potência, e o carro não funcionava. O carro não acelerava. Eu tenho uma caminhonete e coloquei lâmpada no farol de LED. Fica bonito, né? Fica clarinha e tudo mais. Mas aí eu percebi uma coisa. Quando eu estou com o farol ligado, o rádio não funciona direito. Aquelas estações some tudo. O que é aquilo lá? Uma interferência. É o que acontece também nas lâmpadas de xenon, nos Onix, né? A lâmpada de xenon, ela cria aquele campo magnético e interfere. O sensor do turbo, o sensor de pressão do turbo, ele está ali pertinho do farol. E aí aquela ressonância daquele sinal, ele interfere no sensor e o carro perde potência. E ele dá o código de defeito do sensor.
Então, como se o sensor tivesse com defeito. Agora, que nem você veja, que eu falo para o pessoal da evolução do alternador. O alternador, ele é o gerenciador de energia do veículo. Toda a energia passa por ele. Ele é o prepulsor, ele que gera, né? Então imagina se esse cara, né, ele também não tem qualidade. Ele vai interferir em tudo. Com certeza. Por causa do campo magnético. Ele vai interferir. Eu vou te contar um caso aqui de campo magnético que eu já peguei em 2 picape estrada, que a partida não era Bosch, uma partida importada, que no momento da partida o veículo não funciona. Às vezes funciona, às vezes não funciona, mas a maioria das vezes não funcionava. E o problema é a interferência do motor de partida. É isso aí. Você entendeu? Aí o primeiro me deu uma taca violenta, viu? Mas a partir do primeiro, aí quando eu peguei já o segundo, já foi rapidinho, constatei tudo, está tudo certo, a alimentação da central está certa, o sinal de rotação está certo, está tudo certo, tá. Vamos trocar a partida. É isso aí. Então, agora, olha que coisa legal. Você conferiu tudo através de conhecimento e equipamento, para chegar à conclusão que era tal coisa. E quando a pessoa não tem? Eu vou no achômetro. Troca tudo e não resolve. E ali, mesmo para quem fornece as peças, que é a Paddock, né? A Paddock, motor diesel. Ela também tem dificuldade de... Olha, essa peça aqui está com defeito. Como com defeito? Né? Muitas vezes não é um defeito. A aplicação está errada. Então, isso hoje está virando uma lei. Olha, tem sensores, não quer dizer que são iguais. Eu tenho atuações diferentes. O regulador, principalmente, o regulador de tensão hoje, ele, na verdade, ele é um software. É diferente do que a gente entendia. Tá? Os mais antigos tinham um regulador que era o eletromecânico. Tinha aquela pessoa que tinha que você ia lá, regulava para carregar um pouquinho mais, você resolvia. Esse tempo acabou. Acabou. Aí veio eletrônico. Manualmente falando, não funciona mais nada. Exato. Então ali, você usou um linguajar assim, né? O profissional, ele está sendo empurrado. Não, ele tem que enxergar essa necessidade. Senão ele é fora do baralho. Entendeu? Por mais que a pessoa fale, olha, todo mundo tem na mão, na palma da mão, ele tem tudo aqui. E a gente entende que, às vezes, assim, o dia a dia é desgastante, né? Porque a gente entra na oficina às 7 da manhã e só sai 7 da noite. Perfeito. Então, assim, é muita correria. Eu sei que é desgastante. Aí você chega em casa, toma um banho, janta, aí você quer descansar. Os que querem chegar na frente, vai para o computador e fala, deixa eu ver que hoje eu tive um probleminha lá e eu tive uma dúvida. Vai lá pesquisar, vai estudar, porque hoje está fácil, hoje tem tudo no YouTube, os canais mais seguros, dá para você fazer suas pesquisas, sanar suas dúvidas, e aí o outro que está lá... Tem que fazer um filtro lá no YouTube, né? Porque tem muita coisa... Justamente, aí o outro está lá, eu sei que é cansativo, que é desgastante, mas se você não tirar esse tempo... Você não chega na frente. Na vida, né? Você como mulher também, você tem que cuidar da tua casa, cuidar do teu filho, cuidar do teu marido. Trabalhar. Trabalhar, olha quanta coisa. Só que nós também temos que se reprogramar. Olha, eu também não vou dizer que sou uma pessoa exemplar, eu também sou um pouco relaxado também. Então, mas só que aquele momento que você fala, pô, eu preciso ver isso aqui. Mais isso, porque isso daqui tá vendo, que nem agora. Nós estamos falando desse tema elétrico. Mas está aí o sistema 48 chegando, está chegando aí, por exemplo, o carro híbrido cada vez mais atuando, o carro elétrico. Totalmente elétrico. Então, querendo ou não... A gente tem que estar lá à frente. E é comum, né? Quando eu comecei minha atividade profissional, montei uma autoelétrica com meu irmão. Né? Meu irmão é mais novo do que eu. E meu irmão é um cara pouco complicado, teimoso, travado, não gosta de estudar, para ele é só na base da aí já prática, fica né? complicado, então, né? A gente tinha alguns conflitos lá. E era um bom profissional, é um bom profissional, só que no tempo dele, o carro já diferente, ele tem dificuldade de ouvir você falar, quanto mais ele fazendo, né? Então a gente fala assim, olha, você pegar uma bateria, vamos falar que nós estamos bateria. Lá naquelas baterias mais antigas, você através de um densímetro,
você avaliava o eletrólito dela, o peso. Por ali você sabia se a bateria estava boa, ruim, ou seja. Completava a solução. Aí hoje, o que eu sou obrigado? Bateria selada. Selada. Bateria livre de manutenção. Uhum. As placas melhoraram, hoje eu tenho sulfato de prata, eu tenho estanho, eu tenho uma composição ali que melhorou a qualidade da bateria. E isso daí, existem inúmeras marcas também. Tem umas que têm qualidade e outras não têm. Por uma questão também de custo. Uhum. Então, também na hora de aplicar, o profissional também tem que ter essa consciência. Tem que saber as diferenças, né? Tem que sair. Isso daí é natural para nós, né? Que nem você falou agora do exemplo no posto de gasolina. Quando a gente fala que aquele combustível está contaminado, já vira briga. Porque é difícil de provar. Difícil. Não, e às vezes até a gente consegue, com o osciloscópio lá, com algumas ferramentas, a gente consegue pegar um parâmetro e provar. Mas a gente não compra essa briga. De jeito nenhum. Eu prefiro não comprar essa briga. Você está certo. É uma questão que você fala, eu vou entrar no meio que vai ter briga, uma briga grande, e eu sou pequenininho para brigar com isso daí. Eu simplesmente estou aqui para resolver. Não estou... Eu já cheguei em caso de esgotar o combustível, colocar um combustível que eu confiei, e falei, tá aí, o problema do teu carro era isso daí. Agora aí é com você. Aí é com o cliente, né? Se ele quer tomar... Já fiz isso, o cliente já pegou esse combustível, já foi resolver para lá, eu digo, eu só quero uma coisa, não me envolva. Lógico. Se ele quiser fazer os testes lá, faça os testes. Teu problema está resolvido, não está? Tá, então... É por aí. Problema, não tem o que eu fazer, não. Tá. São questões complexas. Mas, mais uma vez, eu fico bastante feliz por saber que a gente está fazendo uma colaboração aqui, né? Nós que agradecemos. E a gente, com certeza, um dia ainda volta para cá. Com certeza, e vai ter que vir aqui trazer as novidades, porque é um bate-papo informal, né? Mas sempre traz muito conhecimento, sempre traz informação para o pessoal que nos assiste, que nos acompanha. Então, assim, é um prazer imenso receber o senhor aqui na nossa casa, e a gente só quer agradecer a sua presença e... O senhor acompanha nós lá no YouTube. Não, depois você vai me passar o canal. Titarota Elétrica. Vai mostrar lá. Nós vamos ficar fã de você. Então. Quero mandar um abraço para Yara Hanna, minha amiguinha, um cheiro para você. Hércules Rodrigues da Está Solar, que estão aí ligadinhos acompanhando, me mandou aqui mensagem aqui para mim, um cheiro para vocês. E chegamos no final de mais um podcast Sinal Verde. Prazer estar com vocês e até a próxima. Valeu, obrigado. Tá, até outro dia, a gente está por aí. Espero que vocês aí, depois de ouvir, fazer uma reflexão no dia a dia, né, de mudanças, isso que é importante. Quanto mais a nossa categoria evoluir, todo mundo cresce junto. Juntos, é o intuito, crescer junto. Valeu. Tá aí, moçada, eu vou acompanhar vocês, sim. Deu a hora? Deu mais de uma hora? Terminou aí? Deu tempo? Eu falei demais ou não? Não, bicho. Acho que... O senhor me aguarda só um pouquinho que a gente vai levar o senhor lá. Depois eu vou pegar mais o contato de vocês. Primeiro que eu vou acompanhar.